Parabéns para você. Você pode estar se perguntando por que eu estou te dando parabéns, porque esta é uma atitude excelente de quem quer crescer, quem quer avançar, quem quer realizar, como por exemplo entrar num curso universitário. Continue assim, se disponibilizando a aprender, ok? Nós iremos falar aqui sobre os carboidratos, que são compostos orgânicos extraordinários que servem, por exemplo, como fonte primária de energia e também podem atuar como reserva energética. Olha que coisa importante. E eles estão dentro do grupo dos macronutrientes. Reunido, o que é um macronutriente? É aquele nutriente que é requerido pelo corpo diariamente em grande quantidade. Também, como macronutrientes, nós temos as proteínas e os lipídios do grupo das gorduras, ok? E compõem também estruturas nos seres vivos, tá? Lembre-se que os carboidratos, eles são dotados dessas características e funções. E também podem ser chamados de glicídios, açúcares, hidratos de carbono. Alguns autores também chamam de glúcides e glucídios. E eles podem ser encontrados na forma simples e na forma complexa. Na forma simples, tá? São aqueles açúcares pequenos, como no grupo dos monossacarídeos e disacarídeos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles dois, tá bom? São os carboidratos pequenos, são os glicídios pequenos. E estes camaradinhas aqui, ó, eles são dotados de um alto índice glicêmico. Não esqueça, existem também os carboidratos complexos, tá? Podem ser encontrados na forma complexa e eles têm um baixo índice glicêmico. É do grupo dos polissacarídeos. São os grandes carboidratos, como o amido, encontrado na macaxeria, no inhame. Que delícia, hein? Se você quer, por exemplo, um carboidrato complexo com baixo índice glicêmico, você pode comer, por exemplo, uma batata doce. Imagina aí uma batatazinha doce com bife do oião, que é o famoso ovo. Ok? Então vamos lá? Vamos para os monossacarídeos. Continuando aqui, futuro universitário com os monossacarídeos. Lembre-se, os monossacarídeos são açúcares simples, são os mais simples de todos, tá? São os chamados monômeros. Se eu fizer uma analogia aqui para você entender bem, o monossacarídeo seria comparado a um vagão de um trem. Um trem grande seria o quê? Formado por vários vagões e, consequentemente, um carboidrato complexo. Já um vagãozinho seria, por exemplo, um monossacarídeo, um açúcar simples. E aqui nós temos a fórmula geral dos monossacarídeos: CN, H2N e ON. Isso aqui é fácil demais. Fica tranquilo, futuro universitário. Olha só. Imagina se N vale 3. Então aqui seria C3, 2 vezes 3, 6, e aqui 3, O3, ou seja, C3, H6, O3, ok? Aí, por exemplo, quando a gente vai aqui para uma triose, a gente precisa lembrar que a triose ela é dotada de 3 carbonos. Se é dotado de 3 carbonos, você multiplica por 2 aqui, ó, o N, né? Porque N vale 3, então aqui é o quê? 6. E aqui, consequentemente, 3. Vamos montando juntos? Se aqui eu tenho 4 carbonos, quantos hidrogênios eu terei aqui? 8. 8 hidrogênios. E quantos oxigênios? 4. Olha que fácil. Então aqui eu vou até mudar de cor. Vou até mudar de cor aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, 5 carbonos. Consequentemente, é o dobro de carbonos aqui, ó. Então, eu tenho 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Tranquilo? Fica ligado. Se aqui eu tenho 6 carbonos, quantos hidrogênios são? Diz aí. 12. Não é isso? Quantos oxigênios? 6. Se agora eu tenho, por exemplo... Se eu tenho aqui, por exemplo, 7 carbonos, quantos hidrogênios aqui? 14, não é isso? E 7 oxigênios. Lembre-se de uma coisa, nós nos baseamos pela quantidade de carbono. Se eu tenho aqui 3 carbonos, consequentemente eu chamo de triose. Se eu tenho 4 carbonos, tetrose, 5 carbonos, pentose,
6 carbonos hexose e 7 carbonos epitose. Você precisa ficar atento a estes dois tipos de monossacarídeos aqui, as pentoses e hexoses, pois são elas que caem em vestibulares do Brasil, Enem, onde você quiser. Renildo, eu vou fazer uma prova lá em Dubai, é a mesma coisa, tá bom? Aí, vê só, aqui nós temos as pentoses. Como exemplo de pentoses, tem aqui a ribose e a desoxirribose. Vamos lá. Se a ribose é uma pentose, então ela tem quantos carbonos? Me diz aí. Ela tem 5 carbonos, não é isso? Quantos hidrogênios? 10 hidrogênios. E quantos oxigênios? 5. 5 oxigênios. C5H10O5. E lembre-se que aqui a ribose é a pentose do RNA. É o açúcar do RNA. Renildo, todo RNA tem açúcar? Tem. E qual é o açúcar? Ribose. Tá bom? E aqui nós temos a desoxirribose. A desoxirribose também é uma pentose. Se é uma pentose, ela tem quantos carbonos? 5. Quantos hidrogênios? Me diz aí. 10. E quantos oxigênios? Me diga aí, por favor, quantos oxigênios? 4. Aí você diz assim, mas Renildo, como é que pode? Se tu ensinou aí que a quantidade de carbonos é a mesma quantidade de oxigênios. Veja, aqui é uma exceção, não esquece. Lembre-se, 10 com S quer dizer 100. Um oxigênio. É como se fosse uma ribose sem um oxigênio. Oh, olha aí, ó, o próprio nome já diz a quantidade de oxigênio que vai ter, né? É como se fosse uma ribose sem um oxigênio. Consequentemente, tem 4. É uma exceção à fórmula geral dos monossacarídeos. É por isso que eu gosto de colocar, eu até tinha esquecido aqui, ó, de colocar entre aspas aqui a fórmula geral. E lembrando que a desoxirribose é do DNA. Olha, quando você olha para o espelho, você observa uma bela obra de arte. É ou não? Eu mesmo, quando olho para o espelho, eu lembro da palavra perfect, meu filho. Tá brincando, é? Olha só. E aqui, como exemplos de hexoses, exemplos clássicos de hexose, a glicose, galactose e frutose. Lembre-se, se é uma hexose, quantos carbonos? 6 e hidrogênios, 12, oxigênios, 6. Mesma coisa a galactose, C6H12O6, tá? Frutose, coloquei de propósito para você não esquecer mais. C6H12O6. Mas, Renildo, a glicose, galactose e frutose, que são hexoses, têm a mesma fórmula molecular, porque são diferentes. Veja, porque são compostos isômeros. As hexoses são compostos isômeros. Por quê, Renildo? Porque elas têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, tá bom? A arrumação dos carbonos, hidrogênios e oxigênios são diferentes, mas nós temos aqui cada uma 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá bom? Um grande abraço, e não terminou não, vamos para o próximo vídeo. Próximo vídeo não, continuação, né? Dos disacarídeos. Falamos sobre os monossacarídeos e agora os oligossacarídeos. Lembre-se que o monossacarídeo é o mais simples e os oligossacarídeos são os intermediários, né? Porque os polissacarídeos são os mais complexos. Poli quer dizer vários e oligo é um termo grego que quer dizer poucos. Ou seja, são formados de 2 a 10 monossacarídeos. Alguns autores, por exemplo, eles variam com relação a isso, tá? Eu já vi gente falando que é de 2 a 20, eu já vi livro universitário falando que é de 3 a 10, mas creio que isso daqui não vai de maneira nenhuma definir uma questão no vestibular que você fizer. Os principais oligossacarídeos são os disacarídeos. Por quê? Se são formados por 2, é um oligo. Por 8, oligo. Por 10, oligo. Por 11, polissacarídeo. Por 10,5, não existe. Deixe de onda, viu? Mas vamos lá. Olha só. Os exemplos clássicos são os disacarídeos e eles representam uma homenagem a São Lourenço da Mata.
Se você que está vendo esse vídeo é de Pernambuco, existe aqui, né, em Pernambuco, São Lourenço da Mata, né? Só uma associaçãozinha para você não esquecer. S de sacarose, lactose e maltose. E nós temos aqui esses 3 exemplos clássicos, onde a gente pode adicionar aqui, olha, glicose, glicose, glicose mais glicose. Então, glicose mais glicose nada mais é do que a maltose. A glicose mais galactose, nem você querendo, eu quero errar, Renildo, eu quero errar, não vai errar, porque você vai associar a galactose à lactose. Galac quer dizer leite, tá? E aqui nós temos a sacarose, que é formada de glicose mais frutose. Lembre-se, a sacarose é o açúcar da cana, aquele açúcar de mesa que a gente coloca no café, coloca no suco, enfim, e café é muito bom, deu até vontade de tomar agora, mas tudo bem. E aqui a lactose, que é o açúcar do leite. Ô Renildo, e intolerância à lactose? Fique atento aos meus próximos vídeos, minhas próximas aulas, ao meu curso, para que você possa entender bem direitinho o que é essa questão da intolerância à lactose e tal. E aqui é maltose, que deriva do trigo. O trigo contém, né, os grãozinhos de trigo contêm amido, né, e a cevada, os grãozinhos de cevada também têm amido. Ô Renildo, eu já ouvi falar em malte. O que é malte? Malte é o produto da quebra do amido, né, no grão da cevada. Então lá tem amido no grão da cevada, quando ocorre a quebra e forma um maltezinho, né, que é encontrado, por exemplo, na cerveja, para quem gosta, né? Enfim. E aqui nós temos a ligação glicosídica. Renildo, o que é a ligação glicosídica? Uma vez eu dando aula, aí um aluno, que ele é aquele aluno vergonhoso que não tinha a coragem de perguntar na hora da aula, mas foi uma boa pergunta. Ele deixou todo mundo sair, aí depois ele veio falar comigo e perguntou: Renildo, a ligação glicosídica é quando ocorre apenas entre glicoses, é? Eu fiz, não, não. Veja, quando é glicose mais frutose, é uma ligação glicosídica. Glicose mais galactose é uma ligação glicosídica. E glicose mais glicose é uma ligação glicosídica, né? Foi uma pergunta interessante. Não é aquela que ocorre só entre glicoses, é aquela que ocorre entre monossacarídeos, tá bom? Aí fique bem atento aqui ao que a gente vai comentar agora, porque nessa ligação glicosídica vai ocorrer uma síntese por desidratação. Renildo, como é esse processo aí de síntese por desidratação? Entenda. Imaginemos aqui uma glicose, tá? Que vai se juntar com outra glicose. Elas estão separadas aqui, ok? E quando elas se juntam, você pode observar que restou apenas esse oxigênio aqui, ó, né? Esse OH foi separadinho, esse hidrogênio foi separado aqui, e esse OH também foi liberado. Então, veja, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. E quantos oxigênios? 1. Então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio que foi liberado. E quando ocorre essa ligação glicosídica, resta apenas um oxigênio aqui. Agora, imagine uma coisa. Qual é o disacarídeo formado por 2 glicoses? Me diz aí. Sacarose, lactose ou maltose? É uma maltose. Então eu formei aqui uma maltose. Fica atento ao que eu vou te falar agora. Presta muita atenção. Qual é a fórmula molecular da glicose? A fórmula molecular da glicose, você lembra? É C6H12O6. E, consequentemente, a outra aqui também, ó, C6H12O6. Presta atenção. Aqui nós temos 2 glicoses unidas. E o que é que a gente forma aqui? Forma uma maltose. Então, aqui eu tenho um disacarídeo chamado o quê? Maltose. Renildo, e qual é a fórmula molecular da maltose? Vou te colocar aqui, vamos lá. 6 carbonos se juntou com outros 6 carbonos. Então, eu tenho C quanto? C12, certo? Agora, quantos hidrogênios? Ó, juntei aqui, ó, 12 hidrogênios com 12 hidrogênios, não foi? Aí você pode pensar assim, é 24. Na realidade, não é 24 não. Por quê? Porque não houve a perda de 2 hidrogênios aqui, ó. Se houve a perda de 2 hidrogênios, 24 menos 2 dá quanto? Dá quanto, ó? Quanto? Dá quanto? 22. Tá bom? E agora eu quero ver. Raciocina junto comigo aí. Quantos oxigênios? Juntou aqui, ó, 6 oxigênios de uma glicose com outro. Só que houve a perda de um oxigênio aqui. Então eu tenho, né, seria 12 menos 1. Consequentemente,
11. Ok? Se porventura você não entendeu, volta ao vídeo, reveja para pegar bem essa informação, tá certo? Imagina aqui a maltose, eu vou quebrar a maltose, vou separar as moléculas de glicose. Perceba uma coisa, quando eu separo as moléculas de glicose, o que acontece? Quando eu separar, eu vou ter que adicionar um hidrogênio aqui, ó, para formar essa hidroxilazinha, ok? E eu tenho que adicionar um OH aqui, ó, observe bem, um OH para formar outra hidroxila. Aí eu te pergunto, esse hidrogênio e esse oxigênio vem de onde? Das moléculas de água. Isto daqui nós chamamos de hidrólise. É a quebra na presença de água. Futuro universitário. Vamos para os incríveis polissacarídeos? Mais uma vez, parabéns. Vamos embora. Vamos embora. Estamos chegando aqui perto do final do vídeo. E você chegou até aqui, é isso aí, é começar um ciclo e terminar. Eu estou aqui para te ajudar. Espero que você esteja entendendo. Sim, não deixa de curtir o vídeo e comentar. Poxa, que aula legal, não gostei, eu gostei. Mas comenta aí no vídeo, tá bom? Vamos nessa. Os polissacarídeos são os carboidratos mais complexos. Poli quer dizer um, poucos ou vários? Vários, não é isso? Então aqui, olha, nós temos dois grupinhos de polissacarídeos. Os polissacarídeos de reserva energética e os polissacarídeos estruturais. Os de reserva energética são bem conhecidos. Por exemplo, nós temos aí o amido. O amido ele é formado por alfa-glicoses, né? O amido é oriundo dos vegetais, onde a gente encontra na farinha, no trigo, na batata, no inhame. Eita, é muito bom, né não? A nossa comida brasileira é muito boa. E o amido é encontrado aqui, ó, por exemplo, também. Não sei se dá para você ver aí direitinho o que é isso. Dá para ver direitinho? Deixa eu aumentar aqui. E aí, aqui a gente tem, ó, feijãozinho. Aqui a gente tem o arrozinho, é ou não? E aqui a gente tem a farinha. Olha aí, ó, é o prato típico do brasileiro. E tanto o feijão como o arroz, como a farinha é rico em amido, formado por alfa-glicoses, tá? Daqui a pouco não, amanhã, vai para o meu estômago. E vamos nessa, quando a gente ingere, quando a gente come, né, o feijão, arroz, farinha e tal, a gente está ingerindo alfa-glicose, e essas alfa-glicoses vão para o nosso fígado e para os nossos músculos. Uma parte das alfa-glicoses vão para o fígado e músculos, não esquece. E vai formar o que em nós, por exemplo, e nos animais, né? No fígado e nos músculos, glicogênio. Não esquece, tá? Gênio quer dizer inativo. Gênio quer dizer inativo. E glicose quer dizer o quê? Glicose. Ou seja, glicoses inativadas, armazenadas no fígado, nos músculos. Tá bom? E não esquece de uma coisa, o glicogênio também é a reserva energética, né, na forma de carboidrato, nos fungos. Nos fungos, fica bem atento com relação a isso daí. Quando a gente armazena a glicose no fígado, e a gente precisa depois de glicose, quando a gente sente fome, a gente vai removendo a glicose lá, que está armazenada, e fornecendo para a corrente sanguínea. Num fenômeno chamado glicogenólise. Lise quer dizer quebra e glicogênio quer dizer glicogênio. Glicogenólise, quebra do glicogênio para aumentar a glicemia nos vasos sanguíneos. E aqui nós temos os polissacarídeos estruturais, a celulose e a quitina. São dois polissacarídeos famosíssimos. A celulose é formada por beta-glicoses, né? É encontrado na parede celular de plantas e algas. Deixa eu salientar algo para você, veja. O amido a gente consegue quebrar enzimaticamente. E as ligações glicosídicas que formam o amido aqui é ligação de configuração alfa, tá? A gente consegue quebrar quimicamente e ingerir. Já a celulose a gente não consegue quebrar quimicamente, a gente só consegue quebrar com os dentes. Por exemplo, a gente quando come alface, a gente está quebrando através da digestão mecânica, através dos dentes, né, aquelas folhinhas ali, né, mas enzimaticamente a gente não consegue quebrar. Consequentemente, a gente não ingere as beta-glicoses. E a celulose atua como fibra no nosso organismo. Por exemplo, você gosta de laranja? Eu gosto de laranja.
Quando eu como laranja, eu como também uma parte do bagaço. E é rico em celulose. E, consequentemente, a celulose, que é uma fibra, contribui para formar um bolo fecal, uma textura ideal para a propulsão dele no intestino grosso. Tá? Por quê? Porque a fibra ela retém água, tá bom? Aí fica atento com relação a isso daí. E outra coisa, onde é que a gente encontra a celulose? Ó, aí na tua casa, se você estiver vindo aí da sua casa, onde você estiver, tem madeira? Madeira é celulose. Você está fazendo esse esqueminha, escrevendo no seu caderno, né? A folhinha do seu caderno é celulose. Olha a importância da celulose aí, tá bom? E aqui nós temos quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, encontrado no exoesqueleto de artrópodes. Está abreviado aqui, né? Por causa do espaçozinho aqui, é artrópode, tá bom? Exo quer dizer fora ou dentro? Fora. E esqueleto quer dizer o quê? Esqueleto, né? Esqueleto fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos endoesqueleto ou exoesqueleto? E aí? Endoesqueleto, porque nosso esqueleto é dentro, não é isso? E também quitina é encontrado na parede celular de fungos. Não esquece, não esquece. E nós temos outros tipos de polissacarídeos, como condroitina. Condroitina é um polissacarídeo encontrado nas cartilagens. Existe também o ácido hialurônico. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o ácido hialurônico. Este ácido hialurônico, ele é encontrado, por exemplo, na pele. Na pele. E esse ácido hialurônico atua como uma cola. Vai contribuir para a manutenção da integridade da pele. E nós encontramos também, né, dentro dos olhos, para manter também a integridade dos olhos, tá bom? Um grande abraço para você, eu espero de verdade que você tenha gostado deste vídeo, desta aula completinha sobre carboidratos. Não esquece, vou te pedir mais uma vez, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, porque quando você faz isso, você vai estar contribuindo para a educação, onde mais pessoas serão contempladas com esse vídeo, ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!